Pasta 4. Capítulo 4. Thomas recostou-se na árvore enquanto esperava por Chuck. Correu os olhos pelo território da clareira, o novo local de pesadelos onde parecia destinado a viver. As sombras dos muros tinham aumentado consideravelmente de comprimento, já alcançando as laterais das faces de pedra recobertas de era do outro lado. Pelo menos isso o ajudava a perceber as direções. O edifício de madeira, inclinado no canto noroeste, encravado em um retalho de sombra escurecida, o bosque no sudoeste. A região da fazenda, onde alguns trabalhadores ainda atravessavam os campos, espalhava-se por toda a parte nordeste da clareira. Os animais ficavam no canto sudeste, mugindo, cocoricando e balindo. No meio exato do pátio, o fosso da caixa continuava aberto, como se o estivessem convidando a saltar para dentro e voltar para casa. Ali perto, uns 6 metros ao sul, via-se um edifício atarracado feito de blocos grosseiros de concreto, tendo como única entrada uma porta de aço ameaçadora. Lá não se viam janelas. Uma grande maçaneta redonda que lembrava uma roda de leme de aço assinalava a única maneira de abrir a porta, assim como em um submarino. Apesar do que acabara de ver, Thomas não sabia qual sensação era mais forte, a curiosidade sobre o que havia lá dentro ou o medo de descobrir a resposta. Thomas acabara de voltar sua atenção para as 4 imensas aberturas no meio dos muros principais da clareira quando Chuck chegou, com 2 sanduíches, maçãs e 2 canecas de metal com água. A sensação de alívio que percorreu seu corpo surpreendeu Thomas. Ele não estava completamente sozinho naquele lugar. O caçarola não gostou muito que eu invadisse a cozinha dele antes da hora do jantar, informou Chuck, sentando-se junto à árvore, sugerindo com um sinal que Thomas fizesse o mesmo. Ele sentou, pegou o sanduíche, mas hesitou. A imagem retorcida e monstruosa que vira na choça voltando a pular em seus pensamentos. Logo, porém, a fome levou a melhor, e ele deu uma boa mordida. Os sabores maravilhosos de presunto, queijo e maionese encheram a sua boca. Ah, cara, murmurou Thomas de boca cheia. Eu estava precisando comer, estava morrendo de fome. Bem que eu lhe falei. Chuck mastigou o sanduíche. Depois de mais alguns bocados, Thomas finalmente fez a pergunta que vinha torturando seus pensamentos. O que há de errado com o tal Ben? Ele nem parecia mais humano. O Chuck olhou de relance para a casa. Na verdade, eu não sei, murmurou distante. Não o vi. Thomas desconfiou que o garoto não estava dizendo a verdade, mas decidiu não pressioná-lo. Bom, você não ia querer vê-lo, pode acreditar. Continuou a comer, mastigando as maçãs enquanto examinava as imensas aberturas nos muros. Embora fosse difícil de ver direito dali onde estava, havia algo de estranho nas bordas de pedra das saídas para os corredores externos. Ele teve uma desagradável sensação de vertigem ao olhar para os muros muito altos, como se pairasse acima deles em vez de estar sentado na sua base. — O que tem lá? Perguntou quebrando o silêncio. — Isso aqui faz parte de um imenso castelo ou coisa parecida? Chuck hesitou. Parecia pouco à vontade. Eu nunca estive do lado de fora da clareira. Thomas fez uma pausa. Você está escondendo alguma coisa, disse finalmente, enquanto dava a última mordida na maçã e tomava um longo gole de água. A frustração de não conseguir respostas de ninguém estava começando a lhe dar nos nervos. E era ainda pior pensar que, até mesmo se conseguisse as respostas, não saberia se estaria obtendo a verdade. Por que vocês guardam tantos segredos? É assim mesmo, as coisas são realmente muito estranhas por aqui, e a maioria não sabe tudo, nem a metade de tudo. O que incomodava Thomas era que Chuck não parecia se importar com o que dizia, como se lhe fosse indiferente que lhe tirassem a vida que tinha. O que havia de errado com aqueles caras? Thomas levantou-se e começou a andar na direção da saída para o leste. Bom, ninguém disse que eu não poderia dar uma olhada por aí. Ele precisava descobrir alguma coisa ou ficaria maluco. Ei, espera!
gritou Chuck, correndo para alcançá-lo. Tome cuidado, está quase na hora daquelas coisas fecharem. Ele já parecia sem fôlego. Fechar? Repetiu Thomas. Do que você está falando? Das portas, seu trolho. Portas? Eu não vejo nenhuma porta. Thomas sabia que Chuck não estava enrolando. Sabia que ele, Thomas, não estava entendendo algo que parecia óbvio. Ficou meio sem graça e percebeu que diminuíra o passo, já não tão ansioso para chegar aos muros. Como você chamaria aquelas grandes aberturas? Chuck apontou para os espaços imensamente altos entre os muros. Estavam a apenas uns 10 metros de distância no momento. Eu chamaria de grandes aberturas, arriscou Thomas, tentando disfarçar o seu mal-estar com o sarcasmo e ficando decepcionado por não funcionar. Bom, elas são portas, e fecham todas as noites. Thomas parou, pensando que Chuck devia ter dito algo errado. Olhou para cima, depois para os lados, examinou as imensas lajes de pedra com uma sensação incômoda, transformando-se em puro medo. O que quer dizer com elas fecham? Veja você mesmo em 1 minuto. Os corredores vão voltar já. Então, essas paredes enormes vão começar a se mover até que as passagens estejam fechadas. Você tem um parafuso a menos, murmurou Thomas. Não conseguia entender como aqueles muros colossais poderiam se mover. Tinha tanta certeza disso que relaxou, pensando que Chuck estivesse pregando uma peça nele. Chegaram à imensa abertura que levava ao exterior para mais caminhos de pedra. Thomas engoliu em seco, ficando sem pensamentos quando viu aquilo pela primeira vez. Essa é a chamada de Porta Leste, informou Chuck, como se descortinasse orgulhoso uma obra de arte que ele mesmo criara. Thomas mal o ouvia, chocado com o tamanho daquilo, muito maior quando visto de perto. Com pelo menos uns 6 metros de largura, a passagem no muro ia até o alto, até perder de vista. As bordas que margeavam a imensa abertura eram lisas, a não ser por um desempenho peculiar, que se repetia de ambos os lados. Do lado esquerdo da porta leste existiam orifícios profundos de vários centímetros de diâmetro e espaçados uns 30 centímetros entre si, escavados na rocha, começando próximos ao chão e continuando até o alto. Já no lado direito havia protuberâncias como cones, que se projetavam da borda do muro, também com vários centímetros de diâmetro, no mesmo desenho dos orifícios da face oposta. O propósito era óbvio. — Está falando sério? Exclamou Thomas, o medo contraindo seu estômago. — Você não está brincando comigo? Os muros realmente se movem? — O que foi que eu disse? Thomas ficou um bom tempo matutando sobre como aquilo podia acontecer. Não sei. Imaginei que houvesse uma porta que fechasse ou um muro menor que deslizasse de dentro do maior. Como esses muros podem se mover? Eles são imensos e parecem estar fixos no solo há milhares de anos. E a ideia de aqueles muros se fecharem e enclausurarem dentro deles o que chamavam de clareira era aterrorizante. Chuck jogou os braços para cima para enfatizar a sua frustração. Eu não sei como, mas eles simplesmente se movem, fazem a gente se encolher com o seu rangido. A mesma coisa acontece lá fora, no labirinto. Aqueles muros também mudam de lugar todas as noites. De repente, desperto por esse novo detalhe, Thomas voltou-se para o garoto mais novo. — O que foi que acabou de dizer? — Hã? — Você falou num labirinto? Disse, a mesma coisa acontece lá no labirinto. Chuck enrubesceu. — Para mim já chega, agora chega. Ele caminhou de volta à árvore de onde tinham partido. Thomas ignorou, mais interessado do que nunca na parte de fora da clareira. Um labirinto? Na frente dele, através da porta leste, era capaz de imaginar passagens que levavam ora para a esquerda, ora para a direita e também para a frente. E as paredes dos corredores eram semelhantes àquelas que contornavam a clareira. O chão feito dos mesmos imensos blocos de pedra do pátio.
A era parecia ainda mais densa lá. À distância, mais intervalos nos muros levavam a outros caminhos, e mais à frente, talvez a 100 metros ou mais, a passagem reta chegava a um beco sem saída. Parece mesmo um labirinto, sussurrou Thomas, quase rindo para si mesmo, como se as coisas não pudessem se tornar mais estranhas. Tinham-lhe tirado a memória e o haviam colocado em um labirinto gigantesco. Era tão louco que até parecia engraçado. Seu coração deu uma batida a menos quando um garoto apareceu de maneira inesperada ao redor de um canto à frente, entrando na passagem principal de uma das saídas à direita, correndo na direção dele e da clareira. Coberto de suor, o rosto vermelho, as roupas grudadas no corpo, o garoto não diminuiu a velocidade, mal olhando para Thomas quando passou. Foi direto para o edifício atarracado de concreto localizado perto da caixa. Thomas virou-se quando ele passou, acompanhando com o olhar o corredor exausto. Sem saber por que esse novo acontecimento o surpreendia tanto. Por que as pessoas não saíam para percorrer o labirinto? Então percebeu que outros entravam pelas 3 aberturas restantes da clareira, todos correndo e parecendo tão apressados quanto o garoto que acabara de passar por ele. Pelo jeito que aqueles caras voltavam tão cansados e desgastados, as coisas não deviam ser muito fáceis no labirinto. Curioso, observou quando eles chegaram à grande porta de ferro do pequeno edifício. Um dos garotos girou a maçaneta em forma de roda, gemendo com o esforço. Chuck dissera algo sobre os corredores antes. O que eles iam fazer lá fora? A grande porta finalmente cedeu, e com um rangido abafado de metal contra metal, os garotos a abriam completamente. Então desapareceram no interior, fechando-a atrás de si com um ruído alto. Thomas ficou olhando, a mente fervilhando para tentar encontrar alguma explicação possível para o que acabara de testemunhar. Nada mudara, mas algo sobre aquele velho edifício decadente dava-lhe sobressaltos, um calafrio inquietante. Alguém puxou-o pela manga da camisa, tirando-o dos seus pensamentos. Era Chuck de novo. Antes de ter uma chance de pensar, as perguntas correram para sua boca. Quem são aqueles caras? O que estavam fazendo? O que tem naquele prédio? Girou nos calcanhares e apontou para a porta leste. E por que vocês moram dentro de um labirinto esquisito? Ele sentia a pressão da dúvida fustigá-lo, fazendo a sua cabeça rachar de dor. Eu não vou dizer mais nenhuma palavra, retrucou Chuck com uma autoridade nova na voz. Acho que você precisa ir cedo para a cama. Vai precisar dormir. Ah! Ele parou levantando um dedo, coçando a orelha direita. Vai acontecer agora. O quê? Indagou Thomas, achando um pouco estranho que Chuck estivesse de repente agindo como um adulto, e não como um menino desesperado por um amigo que fora até uns instantes atrás. Um estrondo alto elevou-se no ar, fazendo Thomas saltar. O barulho foi seguido de um hediondo som áspero e arrastado. Ele recuou, apalermado, caiu no chão. Era como se a terra inteira fosse sacudida. Ele olhou ao redor em pânico. Os muros estavam se fechando. Os muros estavam realmente se fechando, prendendo-lhe dentro da clareira. Uma repentina sensação de claustrofobia o enrijeceu, comprimindo seus pulmões como se suas cavidades se enchessem de água. Calma, fedelho! Gritou Chuck acima do ruído. São só os muros. Thomas mal o ouvia, fascinado demais, abalado demais com o fechamento das portas. Levantou-se e deu alguns passos trêmulos para trás para observar melhor, achando difícil acreditar no que seus olhos estavam vendo. O muro enorme de pedra à direita deles parecia desafiar todas as leis da física conhecidas ao deslizar sobre o chão, lançando faíscas e poeira enquanto se movia rocha contra rocha. O som esmagador fazia os seus ossos tremerem. Thomas percebeu que só aquele muro estava se movendo, encaminhando-se para o seu vizinho da esquerda.
pronto para se fechar totalmente, com os bastões salientes de um lado introduzindo-se nos orifícios escavados do outro. Ele olhou para as outras aberturas. A sua cabeça parecia girar mais rápido do que o corpo, e a tontura lhe deu um nó no estômago. Dos 4 lados da clareira, só os muros da direita se moviam, para a esquerda, fechando os vãos das portas. Impossível, pensou. Como eles conseguem fazer isso? Precisou lutar contra o impulso de correr até lá. Esgueirar-se por entre as lajes das rochas em movimento antes que uma se fechasse sobre a outra. Fugir da clareira. O bom senso venceu. O labirinto guardava ainda mais segredos do que a situação dele ali dentro. Tentou imaginar como a estrutura toda funcionava. Imensos muros de pedra, com mais de 100 metros de altura, movendo-se como portas de vidro deslizantes. Uma imagem de sua vida passada que voltou numa fração de segundo aos seus pensamentos. Tentou reter a lembrança, prendê-la, completá-la com rostos, nomes, um lugar, mas tudo se perdeu na escuridão. Uma tristeza doída insinuou-se naquele redemoinho de emoções. Ele observou como o muro da direita chegava ao fim do seu percurso, os bastões de ligação encontrando a posição e entrando sem uma falha. Um estrondo ecoou por toda a clareira quando as portas foram lacradas para a noite. Thomas sentiu um momento final de trepidação. Uma tênue onda de medo atravessar-lhe o corpo e depois desaparecer. Uma surpreendente sensação de calma relaxou os seus nervos. Soltou um longo suspiro de alívio. "Uau!" exclamou, espantado com tudo aquilo que acabava de presenciar. "Não é nada, não, como diria Albie", murmurou Chuck. "Você acaba se acostumando depois de algum tempo." Thomas olhou ao redor uma vez mais, a sensação do lugar completamente diferente, agora que todos os muros estavam unidos, sem possibilidade de saída. Tentou imaginar o propósito de uma coisa daquelas e não soube dizer que palpite seria pior. Que eles estavam presos dentro ou que estavam protegidos de algo de fora? O pensamento acabou com o seu breve momento de calma, lançando em sua mente 1 milhão de possibilidades de quais seriam as formas de vida que havia no labirinto lá fora, todas elas aterrorizantes. O medo tomou conta dele outra vez. "Vamos!" chamou Chuck, puxando Thomas pela manga uma segunda vez. "Acredite em mim, quando chega a noite, você quer estar na cama." Thomas sabia que não tinha outra escolha. Fez o melhor que pôde para reprimir o tumulto de emoções que estava sentindo e o acompanhou. Pasta 5. Capítulo 5. Eles acabaram voltando à sede, que foi como Chuck chamou a construção torta de madeira com janelas, e chegaram a uma sombra escura entre o edifício e o muro de pedra atrás dele. "Aonde estamos indo?" quis saber Thomas, ainda sobrecarregado com a visão dos muros se fechando, pensando no labirinto, na confusão, no medo. Disse a si mesmo para parar ou acabaria ficando louco. Tentando manter uma aparência de normalidade, ele fez uma fraca tentativa de dizer algo espirituoso. "Se está esperando por um beijo de boa noite, pode esquecer." Chuck não se fez de rogado. "Apenas cala a boca e fica perto de mim." Thomas soltou um grande suspiro e deu de ombros antes de acompanhar o garoto mais novo no caminho de volta ao edifício. Andaram na ponta dos pés até chegar a uma janelinha empoeirada, com um pequeno feixe de luz se projetando através dela sobre a pedra e a era. Thomas ouviu alguém andar lá dentro. "O banheiro", Chuck sussurrou. "E daí?" Um fio de nervosismo insinuou-se através da pele de Thomas. "Adoro fazer isso com os outros. Me dá um grande prazer antes de ir dormir." "Fazer o quê?" Algo dizia a Thomas que Chuck iria aprontar alguma. Talvez eu devesse... "Cala a boca e observe." Chuck subiu em silêncio numa grande caixa de madeira que estava bem embaixo da janela.
Agachou-se de modo que a sua cabeça ficasse posicionada bem abaixo de onde a pessoa que estava dentro pudesse vê-la. Então estendeu a mão e bateu de leve no vidro. Que besteira! Sussurrou Thomas. Não poderia haver momento pior para pregar uma peça. Podia ser Newt ou Welby lá dentro. Eu não quero me meter em mais problemas. Acabo de chegar. Chuck sufocou uma risada colocando a mão na boca, ignorando Thomas. Estendeu a mão e bateu na janela de novo. Uma sombra cruzou a luz, então a janela se abriu. Thomas escondeu-se num pulo, espremendo-se o máximo que pôde de encontro aos fundos do edifício. Não podia acreditar que tinha se metido naquela história de pregar uma peça em alguém. O ângulo de visão da janela protegeu por um instante, mas Thomas sabia que ele e Chuck seriam vistos se quem quer que estivesse ali dentro pusesse a cabeça para fora a fim de observar melhor. — Quem está aí? — gritou o garoto de dentro do banheiro, a voz áspera e carregada de raiva. Thomas prendeu a respiração na hora quando percebeu que era Gally. Ele já conhecia aquela voz. Sem avisar, Chuck levantou a cabeça na direção da janela e gritou com todas as forças. Um grande estardalhaço lá dentro indicou que a brincadeira funcionara. E a ladainha de xingamentos que se ouviu em seguida mostrava que Gally não estava nada satisfeito com aquilo. Thomas ficou tomado de um misto de horror e embaraço. — Eu mato você, cara de Mértila! Gritava Gally, mas Chuck já saltara da caixa e corria para o meio da clareira. Thomas congelou quando ouviu Gally abrir a porta e sair correndo do banheiro. Thomas finalmente saiu do seu transe e foi atrás do seu novo e único amigo. Mal acabara de dobrar a esquina quando Gally irrompeu gritando da sede, com uma aparência de animal feroz desembestado. Ele apontou para Thomas. — Venha cá! Gritou. O coração de Thomas se apertou rendendo-se. Tudo parecia indicar que receberia um murro na cara. — Não fui eu juro! Disse, mas naquele momento mediu o garoto de cima a baixo e chegou à conclusão de que, pensando bem, ele não era tão aterrorizante. Gally não era assim tão grande. Seria capaz de enfrentá-lo se fosse preciso. — Não foi você? Rosnou Gally. Ele aproximou de Thomas devagar e parou bem na frente dele. — Então, como sabe de algo que diz que não fez? Thomas não disse nada, estava constrangido, mas não tão assustado quanto alguns momentos antes. — Não sou trouxa, fedelho! Bradou Gally. Eu vi a cara gorda do Chuck pela janela. Ele apontou de novo, dessa vez para o peito de Thomas. Mas é melhor você decidir depressa quem vai querer como amigo ou inimigo, ouviu? Mais uma brincadeirinha dessas... Não me interessa se foi uma ideia de marica sua ou não. O sangue vai jorrar. Entendeu bem, calouro? Mas antes que Thomas pudesse responder, Gally já tinha dado meia volta e se afastado. Thomas só queria que aquele episódio acabasse. Sinto muito, murmurou, fazendo uma careta ao perceber como soava ridícula a resposta. Eu conheço você, acrescentou Gally sem olhar para trás. Eu o vi na transformação e vou descobrir quem você é. Thomas observou enquanto o valentão desaparecia dentro da sede. Não se lembrava de muita coisa, mas algo lhe dizia que nunca detestara tanto uma pessoa. Estava surpreso de ver quanto de fato odiava o garoto. Ele realmente o odiava. Voltou-se para ver Chuck parado, olhando para o chão, envergonhado. Muito obrigado, amigão, disse Thomas. Sinto muito. Se eu soubesse que era o Gally, eu nunca teria feito aquilo, eu juro. Surpreendendo a si mesmo, Thomas deu uma risada. Uma hora antes, pensava que nunca mais ouviria um som daquele sair de novo da sua boca. Chuck observou bem Thomas e aos poucos foi esboçando um sorriso maroto. Como assim? Thomas abanou a cabeça. Não se desculpe. O trolho bem que merecia. E olha que eu nem sei o que quer dizer trolho. Aquilo foi chocante. Ele se sentia muito melhor.
Umas 2 horas mais tarde, Thomas estava deitado em um macio saco de dormir ao lado de Chuck, sobre um leito de relva perto dos jardins. Era um gramado extenso que não tinha notado antes, e muitos do grupo escolhiam um lugar para dormir. Thomas achou estranho, mas pelo que pôde observar, não havia espaço suficiente dentro da sede. Pelo menos não estava fazendo frio. O que fez se perguntar pela milionésima vez onde eles estavam. Cansara de tentar se lembrar de nomes e lugares, ou de países ou governantes, como o mundo se organizava. E nenhum dos garotos da clareira parecia ter uma ideia a respeito, e se tinham, não revelavam. Ficou ali deitado em silêncio pelo maior tempo possível, contemplando as estrelas e ouvindo os murmúrios abafados de várias conversas mantidas ao longo da clareira. A possibilidade de dormir parecia estar a quilômetros de distância, e ele não conseguiu se livrar do desespero e do desamparo que tomara conta do seu corpo e da sua mente. A diversão temporária da peça que Chuck pregara em Gale havia muito se desvanecera. Aquele que era um dia interminável e estranho. Era apenas esquisito. Lembrava-se de uma porção de detalhes sobre a vida. Comida, roupas, estudos, jogos, imagens diversas da aparência do mundo. Mas qualquer detalhe que pudesse se encaixar numa imagem para compor uma lembrança de verdade e acabada tinha de alguma forma se apagado. Era como olhar para uma imagem através de uma camada de água suja. Mais do que qualquer outra coisa, talvez ele se sentia triste. Chuck interrompeu seus pensamentos. Bem, fedelho, você sobreviveu ao primeiro dia. Por pouco. Agora não, Chuck, teve vontade de dizer. Não estou afim. Chuck levantou-se apoiando-se num dos cotovelos para observar Thomas. Você vai aprender uma porção de coisas nos próximos dias. Vai começar a se acostumar com tudo. Bom isso, né? Ah, sim, bom isso. De onde vêm todas essas palavras e expressões estranhas, afinal de contas? Parecia que tinham pegado um outro idioma e incorporado ao deles. Chuck jogou-se de costas com um ruído oco. Sei lá. Faz só um mês que eu tô aqui, lembra? Thomas ficou pensando em Chuck. Se ele sabia mais do que demonstrava. Era um garoto sensível, divertido e parecia inocente, mas quem sabe? Na verdade, ele era tão misterioso quanto tudo na clareira. Passaram-se alguns minutos, e Thomas sentiu que o longo dia finalmente o cansara, o sono começando a pesar na sua mente. Mas, como se um punho batesse de raspão no seu cérebro e sumisse, um pensamento passou-lhe de repente pela cabeça, um pensamento inesperado e que ele não sabia de onde vinha. Num instante, a clareira, os muros, o labirinto, tudo aquilo parecia familiar, confortável. Uma onda de tranquilidade espalhou-se pelo seu peito. E pela primeira vez, desde que se encontrava ali, não sentiu como se a clareira fosse o pior lugar do universo. Ele se acalmou, sentiu os olhos bem abertos, a respiração contida por um longo momento. O que acabara de acontecer? Pensou. O que mudou? Ironicamente, a sensação de que tudo acabaria bem deixou um tanto incomodado. Sem entender muito bem como, ele sabia o que precisava fazer. A descoberta era estranha e familiar ao mesmo tempo, mas parecia tão correta. Quero ser um daqueles caras que vão para lá, disse em voz alta, sem saber que Chuck ainda estava acordado. Para dentro do labirinto. Hã? Foi a resposta de Chuck. Thomas percebeu um toque de irritação na voz dele. Os corredores, falou Thomas, desejando saber de onde vinha aquilo. Seja o que for que eles fazem ali, eu quero fazer também. Você nem tem ideia do que está falando, resmungou Chuck, e virou de lado. Vai dormir. Thomas sentiu um novo ímpeto de confiança, muito embora, na verdade, não soubesse do que estava falando. Quero ser um corredor. Chuck voltou-se e apoiou-se no cotovelo. Pode esquecer essa ideia agora mesmo. Thomas admirou-se com a reação de Chuck, mas insistiu.
Não tente me... Thomas, calouro, o meu novo amigo. Esqueça. Vou falar com Albi amanhã. Um corredor, pensou Thomas. Nem mesmo sei o que isso significa. Será que perdi o juízo? Chuck deitou-se com uma risada. Você é mesmo um pedaço de plong. Vai dormir. Mas Thomas não conseguia parar. Tem alguma coisa lá fora. Me soa familiar. Vai dormir. Então Thomas percebeu como se várias peças de um quebra-cabeça se encaixassem. Ele não sabia como seria a imagem no final, mas as palavras que disse em seguida quase soaram como se saíssem de outra pessoa. Chuck, eu acho que já estive aqui antes. Ele ouviu o amigo sentar-se, ouviu respirar fundo, mas Thomas rolou para o lado e recusou a dizer qualquer coisa, preocupado em não estragar aquela nova sensação de sentir-se encorajado, em não espantar a calma tranquilizadora que enchera o seu coração. O sono veio mais fácil do que esperava. Pasta 6. Capítulo 6. Alguém sacudiu Thomas para que acordasse. Ele abriu os olhos e se deparou com um rosto debruçado sobre o seu. Contudo, ao redor, ainda em silêncio, na escuridão do início da manhã. Abriu a boca para falar, mas uma mão fria a tampou, obrigando-o a ficar calado. O pânico o invadiu até perceber quem era. Psiu, fedelho. Não queremos acordar o Chuck agora, não é? Era Newt, o sujeito que parecia ser o segundo no comando. O ar se impregnou com o hálito matutino dele. Apesar da surpresa de Thomas, logo qualquer forma de sobressalto se desfez. Não podia evitar a curiosidade, imaginando o que o rapaz queria com ele. Inclinou a cabeça concordando, fazendo o melhor que podia para dizer sim, com os olhos até que Newt finalmente tirou a mão, apoiando-se nos calcanhares. Vamos lá, fedelho. O garoto alto sussurrou enquanto se levantava, estendendo a mão para ajudar Thomas a se levantar. Era tão forte que parecia ser capaz de arrancar o braço de Thomas. Devo lhe mostrar uma coisa antes de todos acordarem. Qualquer resquício de preguiça do sono já desaparecera da mente de Thomas. Tudo bem, disse ele, pronto para acompanhar o outro. Sabia que deveria manter alguma desconfiança, não tendo motivos para confiar em ninguém ainda. Mas a curiosidade era mais forte. Rapidamente abaixou-se e amarrou os tênis. Aonde vamos? Apenas me siga e fique bem esperto. Passaram pelo meio do grupo de corpos estendidos para dormir, Thomas quase tropeçando várias vezes. Pisou na mão de alguém, provocando um grito agudo de dor como reação, depois um soco na sua perna. Desculpe, sussurrou, ignorando um olhar de repreensão de Newt. Depois de saírem do gramado e chegarem ao piso de pedras cinzentas do pátio, Newt saiu correndo na direção do muro do lado oeste. Thomas hesitou a princípio, imaginando por que ele precisava correr, mas logo caiu em si e acompanhou no mesmo ritmo. Havia pouca claridade, mas como os obstáculos pareciam mais escuros que as sombras, ele foi capaz de seguir seu caminho rapidamente. Quando Newt parou, ele fez o mesmo. Bem próximo do imenso muro que se elevava acima deles, como um arranha-céu, outra imagem ao acaso que flutuava no lago lodoso do que restava da sua memória. Notou pequenas luzes vermelhas piscando aqui e ali ao longo da superfície do muro, movendo-se e parando, apagando e acendendo. O que é aquilo? Sussurrou o mais alto que pôde, imaginando se a sua voz soara tão trêmula quanto pensava. O brilho vermelho faiscante das luzes guardava uma mensagem velada de advertência. Newt ficou de pé em frente da grossa cortina de era do muro, a menos de 1 metro de distância. Quando precisar mesmo saber, vai saber, fedelho. Bem, só pode ser uma burrice me mandar para algum lugar onde nada faz sentido e não responder às minhas perguntas. Thomas parou, surpreso consigo mesmo. Trolho.
acrescentou, carregando a palavra com todo o sarcasmo ao seu alcance. Newt deu uma risada, mas se recompôs. Gosto de você, fedelho. Agora cala a boca e deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Newt adiantou e enfiou as mãos na era espessa, afastando vários ramos que estavam junto do muro para revelar uma janela empoeirada, um quadrado de uns 60 centímetros de lado. Ela estava escura no momento, como se tivesse sido pintada de preto. O que estamos procurando? Sussurrou Thomas. Segure a onda, garoto. Vamos chegar lá logo logo. 1 minuto se passou, depois 2, vários mais. Thomas mudava de um pé para o outro, imaginando como Newt podia ficar parado ali, paciente e calmo, olhando para algo que era só escuridão. Então houve uma mudança. Lampejos de uma luz sobrenatural brilharam através da janela, lançando um espectro oscilante de cores sobre o corpo e o rosto de Newt, como se ele estivesse próximo a uma piscina iluminada. Thomas manteve-se imóvel, olhando de revés, tentando entender o que poderia haver do outro lado. Um caroço espesso formou-se na sua garganta. O que é isso? Pensou. Lá fora está o labirinto, sussurrou Newt, os olhos arregalados como se estivesse em transe. Tudo o que fizemos, toda a nossa vida, fedelho, gira em torno do labirinto. Cada adorável segundo de cada adorável dia que tivemos, dedicamos ao labirinto, tentando resolver algo que parece não ter uma maldita solução, entendeu? E queremos mostrar a você por que não deve fazer besteira. Mostrar a você por que esses muros amedrontadores fecham todas as noites. Mostrar a você por que nunca, mas nunca mesmo deve deixar o seu traseiro lá fora. Newt recuou, ainda segurando os ramos da era. Fez um gesto para Thomas ficar em seu lugar e olhar pela janela. Thomas obedeceu, inclinando-se para a frente até tocar com o nariz a superfície fria do vidro. Demorou 1 segundo para que os seus olhos distinguissem o objeto que se movia do outro lado, para olhar através do escuro e da poeira e ver o que Newt queria que visse. Quando conseguiu, sentiu a respiração presa na garganta, como se um vento muito frio estivesse soprando e congelado o ar até que se tornasse sólido. Uma criatura grande e bulbosa, do tamanho de uma vaca, mas sem uma forma distinta, girava e agitava-se sobre o chão no corredor do outro lado. Ela subiu na parede oposta, então saltou contra a janela de vidro grosso com um impacto surdo. Thomas deu um giro agudo sem poder se controlar. Afastou-se bruscamente da janela. Mas a coisa recuou, deixando o vidro intacto. Thomas respirou fundo por 2 vezes e inclinou-se de novo. Estava escuro demais para enxergar com nitidez, mas as luzes estranhas piscavam vindas de uma fonte desconhecida, revelando pontas prateadas, indistintas e uma carne cintilante. Apêndices repulsivos e aparentemente perigosos, como instrumentos, projetavam-se do seu corpo parecendo braços. Uma lâmina de serra, uma tesoura de poda, longos espigões cujo uso só se podia imaginar. A criatura era uma mistura horrível de animal e máquina, e parecia perceber que estava sendo observada, como se soubesse o que havia dentro dos muros da clareira, como se quisesse entrar e se refestelar da carne humana. Thomas sentiu um terror gelado despontar dentro do peito, expandir-se como um tumor, tornando a respiração difícil. Mesmo com a memória prejudicada, ele tinha certeza de nunca ter visto algo tão horroroso. Ele recuou, a coragem que sentira na noite anterior desaparecendo por completo. — O que é essa coisa? Indagou. Algo se contraía no seu íntimo e ele imaginou se seria capaz de comer depois de ver aquilo. Verdugos. Nós os chamamos assim, respondeu Newt. Sujeitos nojentos, hein? Pois agradeça por eles só saírem durante a noite. Agradeça por esses muros existirem. Thomas engoliu em seco, imaginando se seria capaz de ir lá fora. Seu desejo de tornar-se um corredor levara a um golpe tremendo. Mas ele tinha de fazê-lo. De alguma forma, sabia que conseguiria. Era uma coisa muito estranha de sentir, especialmente depois do que acabara de ver.
Newt olhou para a janela com ar distante. Agora você sabe o que nos espreita no labirinto, meu amigo. Agora sabe que não é de brincadeira. Você foi mandado à clareira, Fedelho, e estamos esperando que sobreviva e nos ajude a cumprir nossa missão. E qual é a nossa missão? Quis saber Thomas, muito embora esperasse aterrorizado a resposta. Newt voltou-se para encará-lo direto nos olhos. Os primeiros sinais do amanhecer clareavam os seus contornos, e Thomas pôde ver cada detalhe do rosto de Newt. A pele enxuta, as sobrancelhas arqueadas. Descobrir uma forma de sair daqui, Fedelho, disse Newt. Decifrar o maldito labirinto e encontrar o nosso caminho para casa. Umas 2 horas mais tarde, depois que as portas tinham tornado a abrir, retumbando, ressoando e abalando o chão até que todo o processo estivesse terminado, Thomas estava sentado em uma velha e encarquilhada mesa de piquenique do lado de fora da sede. A única coisa que conseguia pensar era nos verdugos. Em qual seria o seu propósito? O que faziam lá durante a noite? Como seria ser atacado por algo tão terrível? Tentou tirar a imagem da cabeça, pensar em outra coisa. Os corredores. Eles simplesmente partiam sem dizer uma palavra a ninguém, enveredando pelo labirinto a toda velocidade e desapareciam atrás das esquinas. Procurou fazer uma imagem deles em sua mente, enquanto, com um garfo, servia-se de ovos com bacon. Sem falar com ninguém, nem mesmo com Chuck, ele comia em silêncio ao seu lado. O pobre garoto tinha se cansado de puxar conversa com ele, que se recusara a responder. Tudo o que Thomas queria era ficar sozinho. Ele não conseguia entender aquilo. O seu cérebro estava sobrecarregado, tentando calcular quão impossível era a situação. Como podia um labirinto com muros tão imensos e altos ser tão grande que dezenas de garotos não fossem capazes de decifrá-lo, sabe-se lá quanto tempo tentando? Como era possível existir uma estrutura daquelas? E mais importante ainda, por quê? Qual seria o propósito de uma coisa assim? Por que estavam todos ali e há quanto tempo? Por mais que tentasse evitar, a sua mente continuava voltando à imagem repulsiva do verdugo, que, como um fantasma, aparecia toda vez que ele piscava ou esfregava os olhos. Thomas sabia que era um garoto inteligente. De alguma forma, sentia isso profundamente. Mas nada a respeito daquele lugar fazia algum sentido, a não ser por uma coisa. Era preciso que ele fosse um corredor. Por que tinha esse pressentimento tão forte? E mesmo agora, depois de ver o que vivia no labirinto, um tapinha no ombro arrancou dos pensamentos. Ergueu os olhos e viu Albi em pé à sua frente, de braços cruzados. — Está se sentindo mais revigorado? — indagou o rapaz. — Teve uma bela visão pela janela hoje de manhãzinha. Thomas levantou-se, esperando que tivesse chegado a hora das respostas, ou talvez esperando algo que o distraísse dos pensamentos assombrosos. O bastante para me fazer querer saber mais sobre esse lugar, respondeu ele, torcendo para não despertar o mau humor que vira despontar no rapaz no dia anterior. Albi inclinou a cabeça concordando. Você e eu, trolho. O passeio começa agora. Ele fez menção de começar a andar, mas parou, levantando um dedo. E não quero saber de perguntas até o fim, tá me entendendo? Não tenho tempo para ficar matraqueando com você o dia inteiro. Mas... Thomas interrompeu-se ao ver as sobrancelhas de Albi subirem. Por que o sujeito tinha de ser tão desagradável? Mas me conte tudo, quero saber de tudo. Tinha decidido na noite anterior não falar a ninguém sobre quanto aquele lugar lhe parecia familiar. A estranha sensação de que já estivera lá antes, de que era capaz de lembrar-se de coisas sobre o lugar. Dividir isso pareceu-lhe uma péssima ideia. Vou contar o que tiver vontade de contar, Fedelho. Vamos. Posso ir junto? Indagou Chuck da mesa. Albi inclinou-se e torceu a orelha do garoto. Ai! Gemeu Chuck. Já não dei uma tarefa para você, cabeção? Indagou Albi. Um monte de coisas para limpar? Chuck rolou os olhos para o alto. Depois olhou para Thomas. Divirta-se. Vou tentar. De repente sentiu-se...
Vou tentar. De repente sentiu pena de Chuck, pensando que as pessoas deviam tratar melhor o menino. Mas não podia fazer nada a respeito. Era hora de ir. Afastou-se com Albi, esperando que o passeio tivesse começado oficialmente. Pasta 7. Capítulo 7. Eles começaram pela caixa, que estava fechada naquele momento. As portas duplas de metal jazendo ao nível do chão, cobertas por uma pintura branca, desgastada e rachada. O dia tinha clareado as sombras, estendendo-se na direção oposta à que Thomas vira no dia anterior. Ele ainda não tinha visto o sol, mas este parecia estar prestes a surgir a qualquer minuto sobre o muro ao leste. Albi apontou para as portas no chão. Esta aqui é a caixa. Uma vez por mês recebemos um calouro como você. Nunca falha. Uma vez por semana recebemos suprimentos, roupas, algum alimento. Não precisamos de muito. A maior parte produzimos sozinhos na clareira. Thomas concordou com o movimento da cabeça, o corpo inteiro ardendo de vontade de fazer perguntas. Preciso fechar a boca com um zíper, pensou. Não sabemos chongas sobre a caixa, está me entendendo? Continuou Albi. De onde ela vem, como chega aqui, quem é o responsável, os trolhos que nos mandaram para cá não nos contaram nada. Temos toda a eletricidade de que precisamos. Cultivamos e produzimos quase todo o nosso alimento. Recebemos roupas e tudo mais. Tentamos mandar um fedelho de volta na caixa uma vez. A coisa não se mexeu enquanto não o tiramos de lá. Thomas ficou imaginando o que haveria embaixo das portas quando a caixa não estivesse ali, mas mordeu a língua. Sentiu uma mistura de emoções, curiosidades, frustração, admiração. Todas misturadas com o horror persistente de ter visto o verdugo naquela manhã. Albi continuou falando, sem nunca se dar o trabalho de olhar Thomas nos olhos. A clareira se divide em 4 partes. Ele exibiu os dedos enquanto contava as 4 denominações. Jardins, Sangradouro, Sede, Campo Santo. Sacou? Thomas hesitou, depois balançou a cabeça, confuso. Albi piscou rapidamente antes de continuar. Parecia que pensava em milhares de coisas que poderia estar fazendo naquele exato momento. Apontou para o canto noroeste, onde ficavam os campos e as árvores frutíferas. Jardins. Onde temos as plantações. A água é bombeada através de canos no chão. Nunca faltou, ou teríamos morrido de sede e fome há muito tempo. Nunca chove aqui. Nunca. Apontou para o canto sudeste, para as caixeiras e os cercados dos animais. Sangradouro, onde criamos e abatemos os animais. Indicou o deplorável alojamento. Sede. Esse lugar estúpido está 2 vezes maior do que quando o primeiro de nós chegou aqui, porque continuamos ampliando quando nos mandam madeira e plongues. Não é bonito, mas funciona. De qualquer forma, a maioria dorme do lado de fora. Thomas sentia-se atordoado. Tantas dúvidas giravam na sua mente que nem conseguia ordená-las. Albi apontou para o canto sudoeste, a região de floresta marcada pela presença de várias árvores doentes e bancos. Chamamos ali de Campo Santo. O cemitério fica naquele canto, entre as árvores mais copadas. Não tem muito mais coisa. Você pode ir lá para sentar-se e descansar, perambular, o que quiser. Ele limpou a garganta, como se quisesse mudar de assunto. Você vai passar as próximas 2 semanas trabalhando um dia em cada uma das diferentes tarefas executadas pelos encarregados, até descobrirmos em que você se sai melhor. Aguadeiro, ajudante, embalador, devastador. Alguma coisa vai dar certo, sempre dá. Vamos. Albi encaminhou-se para a Porta Sul, localizada entre o que eles chamam de Campo Santo e o Sangradouro. Thomas seguiu atrás, franzindo o nariz ante o súbito cheiro de sujeira e estrume que vinha dos cercados dos animais. Cemitério? Pensou.
Por que precisariam de um cemitério em um lugar cheio de adolescentes? Aquilo o perturbou ainda mais do que entender o significado de algumas das palavras que Albi dizia. Como aguadeiro e embalador. O que não soavam muito bem. Chegou tão perto de interromper Albi quanto antes, mas decidiu manter a boca fechada. Frustrado, voltou a atenção para os cercados na área do sangradouro. Diversas vacas mordiscavam e mastigavam sobre um coxo cheio de feno verdejante. Porcos relaxavam em uma cova enlamada, agitando ocasionalmente o rabo como único sinal de que estavam vivos. Outro cercado continha ovelhas, e também se viam galinheiros e gaiolas de perus. Os trabalhadores se movimentavam ativamente, como se tivessem passado a vida inteira em uma fazenda. Por que me lembro desses animais? Perguntou-se Thomas. Nada em relação a eles parecia novo ou interessante. Ele sabia como eram chamados, o que comiam, qual a aparência de cada um deles. Por que esse tipo de coisa continuava na sua memória, mas não onde ele vira os animais antes ou com quem? A complexidade daquela perda de memória era desconcertante. Albi apontou para o grande celeiro no canto de trás, com uma pintura vermelha que havia muito tempo tinha desbotado até se tornar de uma cor indistinta de ferrugem. É lá que trabalham os retalhadores. Coisa asquerosa essa. Asquerosa. Se você gosta de sangue, pode ser um retalhador. Thomas abanou a cabeça. Retalhador não soava nada bem. Enquanto continuavam andando, ele concentrou a atenção no outro lado da clareira, a parte que Albi chamara de Campo Santo. As árvores eram mais copadas e densas na parte de trás do canto para onde os dois tinham ido. Mais vivas e cheias de folhas. Sombras escuras preenchiam as profundezas da área arborizada apesar da hora do dia. Thomas ergueu os olhos, quase fechando-os sob o sol finalmente visível, ainda que estranho, mais laranja do que deveria. Aquilo o tocou como mais um exemplo da estranha memória seletiva na sua mente. Ele tornou a olhar para o Campo Santo, um disco brilhante ainda flutuando na sua visão. Piscando para tirá-lo da vista, ele captou as luzes vermelhas de novo, piscando e resvalando em meio à escuridão entre as árvores. O que são essas coisas? Perguntou-se, irritado por Albi não ter respondido antes. Aquele silêncio era muito desagradável. Albi parou, e Thomas surpreendeu-se ao ver que tinha chegado à porta sul. Os dois muros que delimitavam a saída elevavam-se acima deles. As grossas lajes de pedra cinzenta estavam rachadas e cobertas de era, tão antigas quanto qualquer coisa que Thomas pudesse imaginar. Ele esticou o pescoço para ver a parte superior dos muros lá no alto. A sua mente girou com a estranha sensação de estar olhando para baixo e não para cima. Recuou um passo, impressionado uma vez mais pela estrutura do seu novo lar, então voltou a atenção para Albi, que estava de costas para a saída. Para lá fica o labirinto. Albi indicou com o polegar por cima do ombro, fazendo depois uma pausa. Thomas olhou naquela direção, através do espaço existente entre os muros, que funcionava como uma saída da clareira. Os caminhos ali pareciam idênticos aos que vira da janela pela porta leste bem cedo naquela manhã. O pensamento provocou-lhe um calafrio, fazendo-o imaginar se um verdugo poderia aparecer de repente e investir contra eles. Deu um passo para trás antes de perceber o que estava fazendo. Calma, advertiu a si mesmo, embaraçado. Albi continuou. 2 anos, é o tempo que eu estou aqui. Ninguém está há mais tempo do que eu. Os poucos que vieram antes de mim já estão mortos. Thomas sentiu os olhos se arregalarem, o coração acelerar. Por 2 anos temos tentado decifrar essa coisa, sem resultado. Esses muros de Mértila movem-se à noite, tanto quanto essas portas aqui. Acompanhar o seu traçado não é fácil mesmo.
Girou a cabeça em direção à construção de blocos de concreto em que os corredores tinham aparecido na noite anterior. Outra pontada de dor rasgou o cérebro de Thomas. Eram informações demais para processar de uma só vez. Eles estavam ali havia 2 anos. As paredes moviam-se no labirinto. Quantos tinham morrido? Deu um passo à frente, querendo ver o labirinto por si mesmo, como se as respostas estivessem inscritas ali naquelas paredes. Albi levantou a mão e empurrou o peito de Thomas, fazendo-o retroceder cambaleante. Nada de sair para lá, trolho! Thomas precisou conter o orgulho. Por que não? Você acha que mandei o Newt procurar você antes de todo mundo acordar só por brincadeira? Estrupício! Essa é a regra número 1. A única que se alguém transgredir jamais terá perdão. A ninguém além dos corredores é permitido entrar no labirinto. Desrespeite essa regra e se não for morto pelos verdugos, nós mesmos acabaremos com a sua raça. Deu para entender? Thomas inclinou a cabeça, resmungando interiormente, certo de que Albi estava exagerando, esperando que tivesse. De qualquer modo, se lhe restava alguma dúvida quanto ao que dissera a Chuck na noite anterior, esta desaparecera por completo. Queria ser um corredor, seria um corredor. No fundo, sabia que tinha de ir lá, no labirinto. Apesar de tudo o que aprendera e testemunhara, aquilo o convocava tanto quanto a fome ou a sede. Um movimento no alto do muro à esquerda da porta sul chamou a sua atenção. Sobressaltado, reagiu rapidamente, bem a tempo de ver um clarão prateado. Uma mancha de era balançou quando a coisa desapareceu dentro dela. Thomas apontou para o alto do muro. — O que foi aquilo? Perguntou antes de conseguir se conter de novo. Albi nem se incomodou em olhar. — Nada de perguntas até o fim, trolho. Quantas 1000 vezes preciso lhe dizer? Fez uma pausa e soltou um longo suspiro. Aquilo foi um besouro mecânico. É como os criadores nos observam. É melhor você não... Ele foi interrompido pelo estrondo de um alarme que vinha de todas as direções. Thomas tapou as orelhas com as mãos, olhando ao redor enquanto a sirene tocava, o coração a ponto de sair pela boca. Observou Albi, que não parecia assustado. Ele parecia. Confuso, surpreso. O alarme continuava reverberando pelo ar. — O que está acontecendo? Quis saber Thomas. O alívio no seu peito foi imenso ao perceber que o seu guia no passeio não parecia pensar que o mundo estava prestes a acabar. Mas mesmo assim, Thomas estava ficando cansado de ser atingido por ondas de pânico. É estranho. Foi o que Albi falou enquanto corria os olhos semicerrados pela clareira. Thomas viu uns rapazes nos cercados do sangradouro olhando para todos os lados, parecendo confusos. Alguém gritou para Albi, um garoto esquálido, coberto de lama. — O que foi isso? Quis saber o garoto, olhando para Thomas por alguma razão. — Não sei, retrucou Albi com uma voz apagada. Thomas, porém, não aguentava mais. — Albi, o que está acontecendo? — A caixa, cara de Mértila, a caixa. Foi tudo o que Albi disse antes de partir para o meio da clareira com passos tão enérgicos que, para Thomas, sugeriram medo. — E daí? Exigia saber Thomas, correndo para alcançá-lo. — Fale comigo! Queria gritar para ele, mas Albi não respondeu nem diminuiu o passo, e quando se aproximaram da caixa, Thomas viu que dezenas de garotos estavam correndo pelo pátio. Ele avistou Newt e o chamou, tentando controlar o medo crescente, dizendo a si mesmo que tudo ficaria bem, que devia haver uma explicação razoável. — Newt, o que está acontecendo? Gritou. Newt olhou de repente. Depois fez um movimento com a cabeça e aproximou-se, estranhamente calmo no meio do caos. Deu uma palmada nas costas de Thomas. — Significa que está chegando um maldito calouro pela caixa. Ele fez uma pausa, como se esperasse que Thomas ficasse impressionado. — Exatamente agora. — E daí? Quando Thomas observou Newt mais atentamente, percebeu que aquilo que tomara por calma era, na verdade, incredulidade, talvez empolgação.
E daí? Replicou Newt, o queixo caindo ligeiramente. Fedelho, nunca tivemos 2 novatos chegando no mesmo mês, muito menos em 2 dias seguidos. Depois disso saiu correndo para a sede.